Divertidamente 2 foi um filme decepcionante pra mim, mas antes de eu entrar nos pormenores, nos detalhes, explicar porquê, eu não queria ser injusto. Ele é um filme muito bom, ele é um filme excelente pra assistir com criança, pra você introduzir a sensação de ansiedade que ela com certeza vai ter, ou já tem, né? Não é que nem que acontece no filme que a criança precisa estar na pré-adolescência pra começar a ter ansiedade. Muito antes disso, as crianças já estão ficando bem ansiosas. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade que ela já é ansiosa em inúmeras situações. Então aqui pelo menos a Pixar demorou pra colocar a ansiedade no Messi Hall, mas ele é divertidinho, dá pra você assistir com toda a família, enfim, ele dá todos aqueles check-ins que qualquer filme da Pixar dá. Então sua preocupação é essa, pode ir tranquilo, assista tranquilo em casa, se a sua opção for esperar sair no streaming, né, na Disney Plus, e seja feliz. Eu não sou um cara chato pra dizer assim, olha, não assisto filme só porque eu acabei me decepcionando. Não, pode ir. Isso foi uma experiência pessoal minha que eu irei explicar a partir de agora. E para entender essa experiência pessoal, a gente precisa saber que para você acabar se decepcionando, você precisa ter expectativas que não foram atingidas. E basicamente tem 2 motivos pelos quais eu tava bem empolgado. O primeiro deles é que Divertidamente 1, o primeiro, lá lançado em 2015, é uma das minhas animações favoritas. E eu não tô dizendo só da Pixar não, tô dizendo das animações como um todo. É tudo muito bem feito, o universo é muito inventivo, a forma com que as emoções foram pensadas e como elas, juntas e separadas em determinados pontos diferentes da trama, conseguem influenciar no comportamento da Riley, né, que é a menina onde essas emoções que protagonizam a história moram dentro da cabeça dela. É tudo muito criativo, é um universo muito rico, é um universo muito vasto, porque se a gente pensar que aquele ditado, né, dentro da cada cabeça é um universo, dá pra você criar muita coisa. Então não é um universo que se limita a uma realidade fixa. Por exemplo, o James Cameron, ele criou o universo de Avatar, mas existem regras ali de um planeta e ele não pode fugir muito, né, viajar muito na maionese. Claro, a barra de criatividade, a barra de inventividade, ela pode ser muito alta, mas se a gente for comparar com o universo de Divertidamente, ela não chega nem perto, porque dentro da cabeça pode-se criar realmente tudo que é impossível, que em termos de estrutura, exemplo, aquela parte que ela vai entrando e eles vão mudando de forma, vão saindo do 3D até virar traço e bola, aquilo é algo que só é possível dentro do universo de Divertidamente. Então, quando ele assisti pela primeira vez, eu fiquei imensamente maravilhado por estar vendo aquilo tá sendo colocado em tela, tá sendo traduzido daquela forma, uma abordagem das emoções infantis e como elas acabam também influenciando diretamente no comportamento humano, até de nós adultos, e o jeito muito singelo, muito bonitinho de dizer para a maioria das pessoas que você buscar apenas a felicidade como a sua prioridade da vida é uma das piores coisas que você pode fazer na sua existência. E essa mensagem para mim continua imbatível, comparando com várias outras animações, né, que trazem essas mensagens motivacionais, porque até hoje muitos adultos, se você for parar para perguntar o que você quer ser, em alguns casos mais extremos, não, eu faço tudo para ser feliz, e vem Divertidamente, que é uma animação que deveria ser voltada só para crianças, e diz, olha velho, você precisa também focar na sua tristeza, você precisa focar nas suas outras emoções, porque é na complexidade do que vai surgir através dessa mistura, desse bolo, que vai fazer você um ser humano completo, que vai trazer memórias que lhe moldam hoje e que moldarão o seu eu daqui a 10, 15, 20 anos. E o segundo motivo é que existe uma lógica para fazer um Divertidamente 2, né? Isso olhando de fora, sem prestar atenção no que a própria Disney / Pixar acaba divulgando aí dos planos delas pro futuro, né? Eu tô ignorando isso porque eu vou entrar mais na frente no vídeo, mas olhando assim, como espectador, existe sim uma lógica de se fazer um segundo filme, porque a Riley vai crescendo. Então, existe a lógica de se fazer o terceiro, com ela um pouquinho mais velha, de se fazer um quarto, com ela já adulta. Quem sabe, de repente, a depender da criatividade, fazer um Divertidamente 5, com ela lá da meia-idade. Enfim, tem pano pra manga pra você fazer uma franquia realmente muito grande. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com Toy Story, que morreu no 3 e que não tem a menor necessidade de continuar. O 4 só prova isso. Se você já assistiu, você sabe muito bem do que eu tô falando. Mas eles querem fazer um quinto, um sexto e por aí vai. Então, juntando esses 2 motivos, eu disse, não,
tem tudo para ser bom. Por quê? Eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm um potencial criativo gigantesco de inventar algo que vai mudar novamente a forma com que a gente enxerga as emoções, a forma com que isso pode ser trabalhado, principalmente com crianças, porque eu, como tenho uma filha, eu penso muito nisso. Como eu posso usar as coisas que eu assisto para apresentar para ela e introduzir alguns assuntos sensíveis que eu acho importante na criação dela, na formação de caráter dela. Então, quando eu juntei esses dois motivos, a minha empolgação foi lá para cima. A Pixar tinha tudo para fazer um filmaço. Eles tinham uma capacidade criativa muito grande, eles têm uma equipe inegavelmente muito boa. Algumas coisas que a Pixar tá fazendo, muita gente não tá gostando, mas inegavelmente é a empresa que faz as melhores animações do mundo. Eu sempre uso filmes da Pixar para introduzir algumas coisas para Alice, a minha filha, porque eu gosto de usar os filmes, as coisas que eu assisto como ferramenta de educação também. Mas é aí que vem a estratégia da dona Disney, né? Que é a dona da Pixar, de praticamente focar todos os esforços que ela tem nas continuações das histórias que deram certo. Não tô inventando isso, é só você dar um Google, colocar, sei lá, estratégia da Disney, continuações, sequências, franquias, e você vai ver que existe uma série de depoimentos, uma série de matérias falando que agora a Disney, o plano dela é fazer Divertidamente 2, Divertidamente 3, Moana 2, Toy Story 5, 6, 7, porque eles tomaram alguns prejuízos em histórias originais de alguns filmes que eles lançaram ultimamente, e eles não estão querendo arriscar, eles estão querendo jogar ali no seguro. Então a gente vai ver muitas sequências daqui pra frente, apostando em experiências onde o público já é engajado, acaba sendo fã mesmo e faz questão de pagar ingresso no cinema para assistir em primeira mão. E é uma estratégia que pode-se dizer que começou com o pé direito, porque Divertidamente 2 é simplesmente a animação mais assistida no cinema aqui no Brasil, né, da história, e em vários outros países também. Ela ali é top 1 de bilheteria, foi um fenômeno, e eu acho que vai atingir bilhão. Eu acho que vai ser uma das maiores bilheterias do ano. Eu tô falando acho, tá, mas com aquele 99% de certeza, porque o que ela conseguiu fazer na estreia foi uma coisa simplesmente absurda. Só que esse sucesso também é algo que me preocupa, porque vai colocar na cabeça da galera que comanda a Disney, né, que é a que mira na grana mesmo, sabe, de que é a estratégia correta e vamos investir, vamos pesar a mão nisso daí, e vai acabar seguindo o mesmo caminho da Marvel. E a gente sabe como a Marvel tá hoje. Mas tá, Vitor, eu não tô entendendo. Você tava empolgado com 2 e agora tá dizendo que isso pode ser muito ruim, que tá seguindo o mesmo caminho da Marvel. E sim, é esse ponto que eu quero diferenciar de uma sequência com a história que vale a pena ser contada para uma sequência baseado em uma fórmula para agradar os fãs. Quando eu digo que a Pixar tá perigosamente seguindo no mesmo caminho da Marvel, e ambas aqui são controladas pela Disney, então se isso se consolidar nos próximos 5 anos, é muito provável que a gente veja isso em outros braços da empresa. A gente vai ver filmes que cada vez mais eles apostam numa fórmula certa, e eu tô dizendo isso porque, basicamente, Divertidamente, ele tem a mesma estrutura do primeiro Divertidamente. Quer uma prova? Vamos ver se você acerta. Os personagens estão dentro da cabeça da Riley, e existe um elemento dentro dessa cabeça que molda toda a personalidade da Riley. Esse elemento, por algum motivo, por algum problema, ele é jogado para o fundo da cabeça dela, e essas emoções que acabam indo junto precisam recuperar essa parte que molda a personalidade da Riley e fazer todo o caminho de volta até a sala de controle para tentar recuperar a saúde mental da menina. E enquanto essa jornada de volta acontece, a pobre da Riley fica à mercê de algumas poucas emoções restritas ali, que faz com que ela tome decisões erradas, que se ela tivesse com todas as emoções estáveis, todas as emoções ali juntas na sala de controle, ela jamais teria tomado aquelas decisões da forma com que foi tomada. Se eu perguntar para você se essa história é do primeiro ou do segundo Divertidamente, ao escolher um ou outro, você já errou, porque essa é exatamente a mesma estrutura, a mesma base, a mesma história dos dois. É exatamente a mesma coisa. Só que no primeiro, você troca por memórias base, eu não me lembro exatamente do nome, é um conjunto de memórias que são mandadas para o fundo, e no segundo, eles trocam isso por uma ideia de árvore, que é basicamente a mesma coisa, só que em um outro formato. No primeiro, eles têm a tristeza como, não vou dizer antagonista, tá? Mas como o ponto de resistência para aprender com ela e nos fazer refletir, e nesse segundo a gente tem a ansiedade. No primeiro, são duas emoções principais que são mandadas para o fundo,
fundo, que é a alegria e a tristeza, e aqui são as 5 emoções básicas do primeiro que são mandadas pro fundo da cabeça. Existe toda a jornada de volta, enfim, exatamente a mesma coisa. E quando eu fui percebendo isso, a decepção, ela só foi aumentando o nível, num ponto que eu disse, não, tá bom, eu não vou ficar pensando sobre isso, vou ficar remoendo, senão cada vez mais que eu ficar pensando sobre ele, eu vou achar defeito, e não é esse o intuito do filme. Eu entendo qual é, que foi aquele que eu falei no início do vídeo, e tá bom, meio que pra o que ele se propõe, ele passa de boaça. Até porque, se o primeiro é um das melhores animações da minha vida, se esse repete exatamente a mesma fórmula, não tem como ser um filme ruim. Eu estaria sendo, além de injusto, completamente incoerente nas minhas palavras. Mas o que torna a minha experiência decepcionante é de ver que a Pixar tinha tanto potencial para fazer tanta coisa boa, tinha potencial para fazer tanta coisa legal, e eles simplesmente repetem a mesma base para garantir que os fãs vão no cinema, para que os fãs que adoraram o primeiro filme acabem tendo uma experiência bem parecida com a do primeiro e acabem elogiando, para que isso garanta um Divertidamente 3, um Divertidamente 4. Ou seja, a estrutura, o jeito com que esse filme foi pensado, evidencia que ele não tá aqui essencialmente para contar uma história que precisa ser contada. É claro, ele tá aqui para contar uma história, e essa história você pode tirar lições dela, como basicamente todos os filmes da Pixar, mas a sensação que ficou para mim no final é que o grandíssimo objetivo desse filme é simplesmente lucrar. E eu sei, tá? Eu não vivo num país das maravilhas de Alice. Eu sei muito bem que todo filme visa o lucro. Todo filme é um produto mercadológico. Mas quando um filme, ele deixa isso claro para mim, depois que eu termino de assisti-lo, eu acabo me decepcionando. Porque é quando o cinema se mostra como uma peça de arte acima de todos esses interesses mercadológicos, que faz com que a minha paixão pelo cinema reacenda, que faz com que eu fique empolgado em já catar na minha lista, né, de desejos para assistir qual será o próximo filme para poder ter uma boa experiência novamente. Mas voltando pro filme, existem sim coisas originais ali, são pouquíssimas coisas, e essas coisas elas foram trabalhadas bem a requequé, bem colocadas de lado mesmo, de forma bem coadjuvantes, mas que com certeza a franquia vai continuar, e eu espero que eles deem mais atenção a isso. Eu gostei, por exemplo, de coisas que as emoções acabaram criando dentro do fundo do funcionamento da cabeça, como esse aqui, o abismo do sarcasmo. Então a gente vê que aquilo é produto das novas emoções que estão chegando. A questão da nostalgia era uma piadinha, apareceu pouquíssimas vezes, mas era muito boa, até porque eu também tô mais velho e a minha nostalgia acabou dando ao lar. A própria criação da ansiedade como uma emoção é uma sacada muito boa, e eu ouso dizer que muito do público que era muito jovem quando assistiu o primeiro vai acabar talvez até se identificando mais com esse segundo, porque essa geração mais nova, essa garotada aí que hoje é um jovem adulto de seus 18, 19 anos, tá muito ansiosa, tá criando inúmeras expectativas. E eu pego como exemplo o meu cunhado, que foi assistir comigo, ele tem 20 e poucos anos, e ele adorou, ele simplesmente amou esse filme. Eu acabei não chegando a perguntar a ele se ele gostou mais desse ou do primeiro, mas eu percebo que essa sequência acabou disparando alguns gatilhos nele bem profundos. Isso foi bem visível pra mim, então foi um acerto muito grande eles investirem nisso. Mas até nisso a Pixar deixou passar uma oportunidade gigantesca, porque, e aí eu já tô falando como adulto mais velho, tá? Não como alguém que tá com a ansiedade no controle. Eu já tive essa minha fase, mas ela não é algo que opera sozinho, ela na verdade é um gatilho para outras emoções mais fortes. É a partir da ansiedade que você sente medo, por exemplo, de você não conseguir alguma coisa, ou a partir da ansiedade que você vai fazer uma prova de concurso, e aí você, quando tá olhando o gabarito, conferindo, você vê que tá errando muita, e isso vai despertando sua raiva. Então a ansiedade, na verdade, ela não é nada sem as outras emoções, e nesse filme a todo momento eu percebia a Riley tendo a necessidade de ter outras emoções, só que essas emoções não estavam lá na cabeça dela. Tipo, ela fazia alguma coisa pelos planos de ansiedade, essa coisa não dava muito certo, e eu olhava, não, esse momento agora a raiva entraria, ou então o medo entraria, e eles simplesmente não estavam lá. Eles estavam fazendo uma jornada que, volto a repetir, é a cópia do que acontece no primeiro filme, o que me deu aquela sensação de, tá, mas qual a lógica? Ela deveria estar sentindo essas coisas, e não tá sentindo simplesmente porque a emoção não tá aí, só pra servir a história que o roteirista quer colocar, quer simplificar. Seria muito mais interessante que, ao invés de serem mandadas pra fora da cabeça da Riley, pra fora do controle ali central, a ansiedade corrompesse essas emoções e fizesse
fizesse com que a raiva, o medo, enfim, as outras emoções base servissem a ela sempre que ela quisesse, sempre que ela achasse conveniente. Aí sim a gente teria uma ideia muito mais complexa de trabalhar, e aí a alegria poderia ser novamente, como sempre foi, a protagonista para tentar reverter essa situação, meio que uma guerra fria, ou então deixasse ela presa ali de alguma forma, enfim, para tentar descorromper as outras emoções que necessariamente na vida real estão atreladas diretamente ao sentimento de ansiedade. Então tem uma cena que a Riley, ela tem um ataque de pânico, que é um dos produtos da ansiedade quando ela tá lá no talo, que eu fiquei olhando aquela retratação e pensando, cara, não é assim. A bichinha lá correndo de um lado pro outro no painel de controle, isso pra mim não funcionou. Não há uma retratação tão boa quanto, por exemplo, do primeiro, que você vê a tristeza consolando lá o bichinho imaginário da cabeça da Riley, e você vê a alegria caindo a ficha de que, pô, a tristeza é essencial. Então quando você vai colocar os acontecimentos na balança, de como a alegria chega à conclusão de que a tristeza é importante, e no segundo filme de como a alegria chega à conclusão de que a ansiedade também é importante, ambas se bem dosadas, é infinitamente melhor, mais bem construído a questão do primeiro filme, do Divertidamente 1. Sem falar em alguns elementos sem qualquer propósito, a inveja tá aqui só pra ser bonitinha, ela não faz nada, o tédio, pior ainda, uma das coisas que a Riley não fica nessa história é entediada, a menina tá uma pilha o tempo todo, eu não sei o que é que esse sentimento tá fazendo aqui. Então, em alguns momentos falta criatividade, em outros momentos eles tiveram ideias que acabaram aproveitando sem qualquer propósito e acabaram jogando no filme e ficaram jogadas de qualquer jeito, o que deixou pra mim a experiência de Divertidamente muito aquém do que eu esperava que fosse. E isso só prova uma coisa: não é porque a história é complexa que ela é melhor, não é porque a história tem mais elementos, não é porque a história até às vezes ele faz pensar mais que ela acaba sendo melhor do que aquela que é simples, aquela que é direta e aquela que fica com a gente no coração. Divertidamente é um filme bom? Sim, é um filme ótimo, é um filme que vale a pena você sentar com sua família, principalmente se você tiver criança pequena, para poder introduzir algumas coisas, assim como eu falei. Mas para mim, ele não bate nem de longe o primeiro filme.